Nós vamos falar agora com o Dr. Felipe Rocha, cirurgião do aparelho digestivo, também do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e um dos experts em cirurgia do trato gastrointestinal de um modo geral. Dr. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa aqui da Educação Continuada do Hospital Memorial São Francisco e do Instituto Felipe Kumamoto. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, sua apresentação. Primeiro, agradecer o convite do Dr. Ítalo, essa pessoa que a gente conhece de muito tempo, né, e sempre teve consideração no nosso grupo. E em memória a Felipe, que era uma pessoa que eu tinha profundo alegria ao encontrar, e graças a Deus estamos aqui nesse reencontro com o senhor, né, lembrando dele, que está num lugar maravilhoso, com certeza. Eu trabalho no Hospital Memorial São Francisco com cirurgias há muito tempo, né, e graças à minha formação de residência médica em cirurgia do aparelho digestivo por 4 anos no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, eu pude trazer a experiência adquirida lá para beneficiar os nossos pacientes nos hospitais, inclusive, e de forma mais importante, hoje no Memorial. Felipe, a gente falou antes aqui com o Dr. Melisandro Lacerda sobre endometriose. A gente sabe que é uma doença que impacta muito, como o Dr. Melisandro falou aqui para a gente, a vida da mulher, principalmente a mulher em fase de reprodução. Mas muitas vezes há um comprometimento do aparelho digestivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua experiência nessa situação. Primeiro, localizar os telespectadores em relação ao que é endometriose intestinal profunda, né? É quando esses focos de endometriose, eles invadem a camada muscular da parede do intestino, ou seja, a parede propriamente dita. A endometriose é uma doença que, caracteristicamente, ela não invade as camadas mais internas, como a mucosa, por exemplo. Então, dificilmente a endometriose vai causar sangramento, por exemplo. Mas entra nesse contexto, acometendo mais frequentemente o intestino grosso, principalmente o reto e o cólon sigmoide, ou seja, as porções mais finais do intestino grosso, mas também pode acometer o apêndice, o ilho terminal, que é a porção final do intestino delgado, e outras regiões. E quando isso acontece, os sintomas acontecem num contexto igual ao da endometriose profunda pélvica, com dor pélvica, mas também com alguns comemorativos adicionais em relação ao aparelho digestivo, como, por exemplo, a dificuldade para a evacuação, a sensação de evacuação incompleta, que é uma coisa que incomoda muito a mulher, uma dor no reto, tipo uma fisgada, que elas relatam com muita frequência também no consultório, além de outros sintomas relacionados à parte digestiva, que esses sim não fazem parte da endometriose como causa, mas porque a endometriose traz no seu contexto psicossomático outras doenças do aparelho digestivo, como a síndrome do intestino irritável, a dispepsia funcional e a própria constipação. Felipe, na sua experiência, a cirurgia, de um modo geral, para que as pessoas fiquem, porque muita gente acredita que quando diz eu estou com um problema dessa situação, eu não vou ter cura, eu não vou melhorar a minha qualidade de vida. Qual a experiência sua em relação à qualidade de vida das pessoas, já que a gente sabe que a endometriose a gente não consegue, é uma doença crônica, que a gente nem sempre consegue ter uma cura total. Em termos de qualidade de vida. Exatamente, a doença é crônica, não tem uma cura definida realmente, e o nosso grande objetivo é exatamente atribuir qualidade de vida a essas pessoas. Então, se existe uma dificuldade importante na evacuação e essas dores que são, sinceramente, incapacitantes para o trabalho, se você consegue melhorar isso e a cirurgia tem um bom resultado em melhorar isso, adjuntos a outros tratamentos, como a nutrição funcional, a gente consegue trazer de volta a qualidade de vida para essas mulheres. E a cirurgia é uma cirurgia muito segura, né? A videolaparoscopia, ou seja, o acesso minimamente invasivo, com um cirurgião treinado, com experiência, consegue fazer essa operação com muita segurança e com um risco bastante pequeno em relação às complicações que possam acontecer numa cirurgia de intestino, dada que a tecnologia hoje avançou muito também, tanto da videolaparoscopia imagem, como da videolaparoscopia instrumental. E, recentemente você fez uma cirurgia lá no hospital que me chamou a atenção. Uma cirurgia de esôfago no paciente que, antes, eu me recordo que quando estudante que a gente fazia uma cirurgia de esôfago lá no Santa Isabel, com o nosso saudoso Dr. Augusto Almeida,
paciente passava 15 dias interno. E você fez uma cirurgia, me parece, numa sexta-feira, e no sábado pela manhã você disse, doutor, eu estou dando alta ao paciente. Eu queria que você falasse um pouquinho nesse avanço, como a cirurgia, de um modo geral, evoluiu, e principalmente essas cirurgias esofágicas, que a gente sabe que é um órgão complexo para a gente fazer abordagem. A videolaparoscopia, ela começou em 1989, né? Foi um ginecologista que fez a primeira retirada da vesícula por videolaparoscopia. A partir daí a videolaparoscopia só foi avançando, né? E com essa magnificação de imagem e ao mesmo tempo qualidade de imagem atrelada ao procedimento, que você consegue ter imagem hoje em alta resolução, né? High Definition, HD, além das câmeras 3K, enfim, você tem hoje um arsenal de imagens através do vídeo que você consegue ter uma definição muito precisa da anatomia, né, da cavidade abdominal. E aí entra a cirurgia do esôfago, né? E em se tratando do megaesôfago, né, que é uma doença funcional, né, que há um acometimento dos nervos da parede do esôfago, impedindo o paciente de deglutir, isso absurdamente afeta a qualidade de vida dele, porque se você não tem o prazer de comer sem engasgar, você não tem qualidade de vida absolutamente, que é uma doença ainda endêmica em todo mundo, né? A doença de Chagas é a que causa mais esse tipo de problema. Então essa doença, ela jamais poderia ser tratada de forma efetiva e segura se nós não tivéssemos um avanço das imagens em cirurgia e a experiência do cirurgião, obviamente, né? Então, e em relação à cirurgia do esôfago, assim, foi um grande, digamos assim, um grande presente, né, da medicina, né, para nós cirurgiões, né, e para os próprios pacientes mesmo, porque se você faz uma cirurgia em que você consegue abrir a musculatura do esôfago 6 centímetros acima da transição com o estômago e 3 centímetros para baixo, vencendo toda forma de resistência, consequente a essa alteração que aconteceu na parede do esôfago, e no dia seguinte o paciente consegue deglutir sem engasgar, isso não tem preço. É de uma satisfação assim absurda, né? Então realmente a laparoscopia, mais uma vez, através da cardiomiotomia, consegue fazer com que os pacientes com megaesôfago, embora não cure a doença, porque a doença não tem cura, é uma lesão permanente dos nervos da parede do esôfago, mas ela consegue, através dessa miotomia ampla, vencer a acalásia, ou seja, a ausência de relaxamento do esfíncter inferior em resposta à deglutição. Você já respondeu, mas eu vou realçar mais uma vez. Quer dizer que a principal causa de megaesôfago continua sendo a doença de Chagas. Continua, e uma doença endêmica ainda, né? Aqui na Paraíba, eu acredito que nós temos muitos casos ainda do sertão, não é isso? O sertão tem muitos casos, muitos casos. A maioria dos casos são do sertão. Por conta do fato de ter morado em casas de alvenaria ou casas de taipa, né? Onde o barbeiro, que é o vetor desse tipo de germe, que é o Trypanosoma cruzi, ele habita essas casas e através da picada do inseto, consegue transmitir pelas fezes, né, do barbeiro o Trypanosoma para a corrente sanguínea do ser humano, e aí ele se multiplica, e aí ele se instala nos órgãos, coração, intestino grosso, né, o esôfago. Então é muito comum o megaesôfago chagásico, né? E também acontece o megaesôfago idiopático, né, que é a acalásia idiopática, né, que ninguém sabe a causa. Do nada, uma pessoa desenvolve um cardioespasmo e também para de deglutir adequadamente. Dr. Felipe fala sobre a doença de Chagas. E, evidentemente, como cardiologista, eu não poderia deixar de falar para vocês do comprometimento cardíaco. A miocardiopatia chagásica ainda é uma doença muito grave. A gente evoluiu bastante no conhecimento, no tratamento, mas ainda é uma das causas, principalmente nas regiões onde a doença de Chagas ainda é endêmica, como causa de insuficiência cardíaca. Então fica esse lembrete. Eu queria perguntar ao doutor Felipe, passar para outro ponto agora. Doutor Felipe, fala um pouco agora sobre a evolução de modo geral da cirurgia, não apenas do esôfago, não apenas da endometriose, mas da sua experiência, onde é que a videolaparoscopia mais progrediu em termos de cirurgia do abdômen? Eu acho que ultimamente, onde a videolaparoscopia mais progrediu foi no câncer, né? Porque se tratavam de grandes incisões abdominais para se retirar tumores no intestino grosso, no estômago, mesmo no esôfago, né?
do aparelho digestivo e hoje no fígado. E hoje você consegue, através da videolaparoscopia, também tratar essas doenças e através de pequenas incisões, tipo incisão de cesárea, de Fanny Steele, você consegue retirar os espécimes e isso também traz um resultado pós-operatório muito bom do ponto de vista de recuperação. Por exemplo, todas essas cirurgias que envolvem o intestino grosso, se fossem feitas por via aberta ou convencional, faria com que o paciente ficasse pelo menos uns 5 dias internado, às vezes com uma sonda nasogástrica posicionada no estômago para descomprimir os gases e os líquidos, até que houvesse um retorno, o paciente deambular, eliminar gases, ou seja, o retorno da função intestinal. Com a cirurgia videolaparoscópica, no primeiro dia de pós-operatório, o paciente se alimenta, elimina gases e, em média, 48 horas ele está em casa. Então, o ilho paralítico, que é essa situação em que o intestino fica mais lento, no pós-operatório de uma cirurgia do aparelho digestivo, com a videolaparoscopia a gente praticamente não vê o ilho paralítico. Então isso é um efeito, dos efeitos mais benéficos da videocirurgia em relação à cirurgia do aparelho digestivo, com certeza. Quero falar de uma outra coisa que recentemente também avançou muito, é a cirurgia da hérnia. A hérnia é um defeito da parede abdominal, seja na região da virilha, ou seja, a região inguinal, seja no umbigo, seja em qualquer incisão de uma cirurgia anterior, ou seja, as hérnias incisionais. Avançou bastante e hoje a robótica, que é uma cirurgia praticada com o auxílio do robô, onde o homem controla os movimentos do robô, e o robô consegue fazer esses movimentos em 3 dimensões de maneira muito mais simplificada e ergonômica, conseguiu também fazer com que a cirurgia avançasse mais ainda. Mas mesmo sem disponibilizar o robô, a própria videolaparoscopia fez com que a cirurgia do tratamento da hérnia hoje fosse sinônimo de videolaparoscopia. Não existe praticamente mais cirurgia de hérnia aberta, só por videolaparoscopia. Então é outro terreno assim em que a cirurgia avançou mais. Eu acho que são esses dois os principais, as hérnias da parede abdominal e a cirurgia do câncer. No caso específico da cirurgia do câncer, esses novos equipamentos que estão chegando agora de videolaparoscopia, em que você faz injeção de contraste para poder mapear tecidos isquêmicos ou gânglios, isso faz a diferença numa cirurgia oncológica? Se você dispõe, melhor dizendo, desse tipo de recurso, eu acho que sim. Mas se você for avaliar isso do ponto de vista de literatura médica como mundial, né, não é uma condição sine qua non, ou seja, você tem que ter para fazer cirurgia oncológica. A gente sabe que todo e qualquer tratamento de câncer envolve a linfadenectomia. Você tem que tirar aquele grupo de linfonodos potencialmente mais envolvidos em relação ao tumor. E através da videolaparoscopia você consegue fazer hoje, com segurança, toda a linfadenectomia que antes você fazia por via convencional. Porque o que muda da cirurgia por vídeo para a cirurgia convencional é a via de acesso, a experiência do cirurgião, a imagem de qualidade e o instrumental. É isso que muda. Muda basicamente isso aí, mas você tem que aplicar o conhecimento que você já tinha da cirurgia convencional à videolaparoscopia para obter os seus benefícios. Doutor Felipe, hoje a gente trabalha em equipe. Então eu sei que quando você vai para uma cirurgia de endometriose, você muitas vezes leva lá com você o cirurgião geral, que você vai o cirurgião ginecológico, vai o urológico. Esse conceito que veio no coração de Heart Team, também existe o conceito de time especificamente para esses tipos de cirurgias mais complexos do aparelho digestivo? Toda cirurgia deve envolver o senso de equipe. Agora, como o senhor perguntou de forma importante, essas situações são mais ainda, né? É impossível um médico tratar endometriose sozinho. Impossível, não tem como. Você tem que ter isso em todas as cirurgias, participam do campo cirúrgico, o ginecologista com experiência em endometriose, como teve aqui o Dr. Melissandro, o cirurgião do aparelho digestivo, e em casos que envolve o ureter, que é o canal que transporta a urina do rim até a bexiga ou a própria bexiga, o urologista também pode ser solicitado como parte dessa equipe. Enfim, tem que realmente existir essa equipe para
oferecer o melhor tratamento da endometriose. E essa mesma equipe fica do começo até o final da cirurgia. Doutor Felipe, me fala aí sobre que paciente você atende? Paciente de todos os convênios? Onde as pessoas procuram você? Então, eu atendo em 2 endereços de consultório. Na Avenida Rui Barbosa, na Clínica Gastrocenter, e hoje principalmente no Ecobusiness, em frente ao Eco Medical, no 15º andar, no Instituto Orama de Saúde Interdisciplinar, onde eu trabalho lá com outros médicos, endocrinologistas, gastroenterologistas, e faço a parte de cirurgia do aparelho digestivo. Eu diria para o senhor hoje que meu consultório hoje de endometriose é o que domina o consultório, viu? Impressionante a prevalência dessa doença. É assim, muito, muito frequente mesmo. Hoje mesmo eu atendi 5 pacientes de endometriose de reto. Cirurgia complexa. Só endometriose de reto. E assim, graças a Deus eu estou muito satisfeito em ter tido a oportunidade de tratar esses pacientes, porque eu me identifiquei muito com a doença e ao mesmo tempo com a cirurgia. Mas esses pacientes, eles são muito fiéis ao tratamento. Eles procuram seguir, né, o que se recomenda. Então você consegue ter essa aderência maior, e isso é muito bom para o médico também. Doutor Felipe, veja bem, muita gente em João Pessoa ainda diz que o melhor hospital que tem é um avião da TAM ou da Gol para ir para São Paulo. Eu tenho uma percepção de que nós temos aqui os melhores cirurgiões do Brasil. Por quê? Porque vocês conseguem fazer procedimentos altamente complexos sem ter os recursos que nós temos em São Paulo. O que é que você diz para essas pessoas hoje, com os hospitais que nós temos entre João Pessoa, os profissionais qualificados que nós temos? O que é que você diz para essas pessoas? Então, eu acho que para a maioria dessas doenças, para a qual nós nos preparamos no programa de residência médica e na nossa vida aqui de quase 20 anos fazendo cirurgia do aparelho digestivo, hoje, com a condição que o João Pessoa tem hoje, eu acho que a maioria das situações se consegue tratar aqui de forma adequada e segura. Então, do ponto de vista teórico, não vejo necessidade de se transportar para uma cidade como São Paulo para fazer o mesmo tratamento. A não ser que lá disponha de um profissional que faça uma coisa diferente do que nós fazemos aqui, e até mesmo cirurgias mais complexas com a preferência do paciente, mas na maioria das situações eu acho que não há necessidade. E isso eu transponho até para as outras áreas cirúrgicas, não só a cirurgia do aparelho digestivo, cardíaca, cirurgia torácica, ortopédica, urológica, ortopédica, cirurgia cardíaca, enfim, todos os ambientes cirúrgicos, as áreas cirúrgicas que eu conheço, existem excelentes profissionais que fazem coisas, inclusive, que lá fora não se faz. Isso é muito gratificante. Eu estou há 46 anos em João Pessoa e o único hospital que até hoje eu entrei para ser médico é o Memorial São Francisco. Mas eu não quero aqui, evidentemente aqui eu vou deixar, vamos tirar esse viés e eu quero que você faça crítica. Onde é que nós podemos melhorar? Como instituição, como pessoa. Quando eu digo pessoa, eu digo nossa equipe. Onde nós podemos melhorar? Não quero elogio, quero crítica. Não, com certeza. Não está na vida só para elogiar, né? Tem que criticar um pouco também, né? O meu chefe lá do Hospital do Servidor, ele dizia: Felipe, o paciente vê muito o quarto, ele não se importa com o centro cirúrgico, né? Eu acho que quanto mais oferecer para o paciente esse aconchego e essa recepção, vai ser melhor, né? Vai ser melhor até para o preparo do ânimo, do humor do paciente para a cirurgia, vai ser melhor para a satisfação dele, que ajuda na recuperação pós-operatória, né? O hospital tem, os hospitais como um todo, mas o Memorial também, tem procurado melhorar muito a questão das imagens em videolaparoscopia. Isso que aí, como o meu chefe dizia que o paciente só via o quarto, o cirurgião ao contrário, ele olha para o centro cirúrgico, né? Se não tiver um centro cirúrgico que ele se sinta confortável, não adianta o quarto, né? Porque não vai resolver o problema dele, a situação dele. Então, eu acho que o Memorial hoje serve muito bem ao médico nesse aspecto.
Só essa questão estrutural em relação ao paciente, que talvez se melhorasse mais, seria bem melhor no sentido da recepção, que envolve tudo isso daí. Mas, do ponto de vista de funcionários, eu acho que o Memorial é o hospital que tem os funcionários mais assim, mais dóceis, mais dados ao paciente. E o paciente também fala muito bem dessa parte aí também, entendeu, doutor Ítalo? Então, é só coisas que eu acho que com o tempo as coisas vão se encaixando, vão melhorando, porque existe um sem número de profissionais hoje que gostam muito de trabalhar no Hospital Memorial São Francisco. Eu vou deixar um pouquinho a medicina dada para falar um pouquinho de gestão com você. E eu gostaria de perguntar para você como que você vê essa consolidação, essa concentração da rede hospitalar na mão de grupos financeiros. Eu, como médico, assim, eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa. Não consigo enxergar isso como uma coisa boa. Acho que a cooperativa ainda é uma coisa muito importante na vida do profissional médico, porque consegue ver benefícios e objetivos comuns para todos, sem tratar desigual as pessoas, não é? Enquanto essas redes nacionais ou internacionais, grupos que controlam hospitais, não vejo tanta preocupação em relação à questão de favorecer o médico no sentido de qualidade, favorecer o médico no sentido do material mais seguro para ele usar em cirurgias, e ao mesmo tempo enaltecer o trabalho do médico. Mas fica uma coisa meio que é como se você fosse lá para prestar um serviço, mas você é só mais um e é isso. E eu acho que não é isso que é bom. Eu acho que você tem que ter uma identidade. E essa identidade, se você perder, fica muito complicado trabalhar. Principalmente quando a gente se dedica ao que faz, né? Precisa ter uma identidade com o hospital, precisa ter identidade com o plano, com quem você está trabalhando, com o convênio ou com essas operadoras, né? Bem, eu falei com o Dr. Felipe Rocha, cirurgião do aparelho digestivo. Foi um prazer muito grande. A gente aqui, acho que passou para você muitas informações importantes para que você possa se cuidar melhor, ter uma qualidade de vida melhor e se prevenir das doenças mais complexas. E eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Felipe para ele fazer as considerações finais. Eu que agradeço, como eu disse no começo, ao Dr. Ítalo, né? E a toda a equipe do Memorial, que nós somos praticamente assim uma família, né? E essa sensação de você estar num lugar e ser bem recebido é muito bom para o profissional. E dizer que a cirurgia do aparelho digestivo me deixa cada vez mais feliz pelo que eu faço, né? Porque já gostava muito da cirurgia convencional e a videolaparoscopia é a menina dos olhos, né? É a cirurgia que fez o cirurgião se sentir mais, digamos assim, mais produtivo e ao mesmo tempo realizar uma coisa com menos intensidade de dano, de agressão ao paciente, né? Agressão que eu digo no bom sentido, agressão tecidual, né? Aos tecidos. Então a cirurgia minimamente invasiva, ela realmente tem esse trunfo e é um brinde muito grande, tanto para a saúde, para a medicina e principalmente para o paciente ter esse tipo de tratamento disponível. A qualquer momento você chega no hospital e consegue realizar uma apendicectomia por videolaparoscopia, uma herniorrafia por videolaparoscopia, uma colectomia por videolaparoscopia e com alta frequência. Isso mudou a vida do médico, completamente. Mudou a vida do cirurgião. O cirurgião deixou de ser aquele cirurgião sofrido, que passa 6 horas no campo, fechando uma incisão grande e tendo que acompanhar 7 dias um paciente no pós-operatório, se queixando de dor que muitas vezes você não conseguia resolver e outros problemas de ferida cirúrgica. Hoje o paciente operado por laparoscopia, ele é satisfeito. Muito obrigado, doutor Felipe. Eu que agradeço, doutor Ítalo. Muito obrigado.